Então a gente chega ali finalmente na porta da mansão e a gente entra em contato com o primeiro Imaculado, né? O Viserys, como sempre, podre, xinga ele de eunuco, e o Ilírio sempre com mel nas palavras pro Viserys, fala, ai, ele tá aqui porque vão ter muitas pessoas importantes aqui, e é bom que esses Imaculados estejam aqui para te proteger, porque vai que o usurpador manda algum assassino de novo para trás de vocês, então é bom para sua proteção. Aí quando eles adentram, né, ao recinto, ao noivado, tem aquela coisa chique de apresentação da nobreza, né? Apresentam eles e como que falam, né, quando os três chegam ali. Viserys, da casa Targaryen, terceiro de seu nome, rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens, rei dos 7 reinos e protetor do território. Sua irmã, Daenerys, filha da Tormenta, princesa de Pedra do Dragão, seu honorável anfitrião, Ilírio Mopatis, magister da cidade livre de Pentos. E aí, assim que eles são apresentados, né, eles entram ali naquele recinto, tudo muito chique, tudo muito suntuoso, e a Daenerys percebe que ela é a única mulher do recinto. E como eu já disse, quando é ponto de vista das crianças, das pessoas mais novas, elas são muito espertas. Elas falam menos, mas prestam mais atenção na conversa dos outros. Então o Ilírio tá ali conversando com o Viserys, explicando para ele quem eram as pessoas mais importantes que se encontravam ali na festa. Então estão lá, né, os companheiros de sangue de Khal Drogo, os Cos, que a gente viu nos cavalos na série, aqui no livro, né, eles são citados agora nesse momento. Aí ali também tem outro Khal muito importante, o Khal Moro, com o filho dele, Rogoro. E aqui nesse momento chega o ponto que a gente vai falar da segunda cidade livre, que é Tyrosh, porque tem um membro importante dessa cidade aí. Então, onde que é Tyrosh, né? Vamos só localizar ali geograficamente onde ela fica. Tyrosh, né, é uma cidade que fica numa ilha, e nesse mapa a gente pode ver então essa ilha. Então, a pessoa que governa Tyrosh se chama Arconte. E o irmão do Arconte estava no noivado da Daenerys. E aí a gente tem que pegar todos esses detalhes, porque depois as coisas vão acontecendo e a gente não sabe por quê, né? E também estava um cavaleiro importante, o Ser Jorah Mormont. Sim, na série ele só aparece lá no casamento, mas no livro ele aparece aqui no noivado. Aí a Dany se interessa, né? E o Viserys também, porque que um cavaleiro, né? Um Sir lá de Westeros estaria fazendo ali em Essos, né? Aí o Ilírio explica a situação do Ser Jorah, fala que ele foi pego vendendo alguns caçadores furtivos que estavam na terra dele, e aí ele teve que fugir e se exilar em Essos, senão o tio Ned ia decepar a cabeça dele, né? Porque não pode você fazer escravidão. E o que o Jorah fez? Em vez dele pegar esses caçadores furtivos que estavam ali na terra dele e, como de costume, mandar pra muralha, como todo mundo faz, o que o Ser Jorah fez? Vendeu os caras como escravo. E isso certamente está errado, está contra as leis de Westeros, e por isso ele deve morrer nas mãos do tio Ned, porque a casa dele, a casa do Ser Jorah Mormont, fica no Reino do Norte. Então ele é vassalo do tio Ned, e ele fugiu dessa sentença dele. Fugiu e foi exilado aí em Essos, causando, claro, uma enorme vergonha para toda a família dele, né? Pro Ilírio tudo bem isso, porque ele também tem escravos, então o Jorah não fez nada demais, mas claramente tá errado, a gente não pode vender pessoas, né? O estandarte da casa Mormont é um urso negro em fundo verde. E como eles são vassalos do Ned, claro, né? A sede da casa deles, a Ilha dos Ursos, fica aí no Reino do Norte. Então Viserys, né, fala ali pro Ilírio que quer conversar mais tarde com o Ser Jorah Mormont. E o Ilírio fala pra Dany, né, que ali o Khal Drogo, aquele ali que é teu noivo, mostra pra ela quem seria, né, o futuro noivo dela ali, com quem ela se casaria. E aí a Dany, morrendo de nervosa, ela quis correr, ela quis fugir, quis se esconder, mas ela se controlou e se segurou para não enfurecer o irmão. E aí a hora que ela vê o Drogo,
ela, mano, paixão à primeira vista. Ela acha ele um gato. Ela concorda com tudo que as escravas disseram e olha que as escravas encheram a bola dele, né? Ela fala que ele é o homem mais alto do recinto, mas era gracioso como uma pantera e que não devia chegar aos 30 anos. Então ela gosta dele sim, acha ele um gato, mas ela tem medo. Aí o Ilírio diz, né, que vai trazer ele pra apresentar pra ela. Ai, meu Deus, que frio na barriga. E aí o idiota do Viserys machuca ela, né, ali segura, aperta o braço dela. E aí aqui que ele tortura ela, né, no livro, fala que o Drogo tinha trança até as coxas e que ele nunca perdeu uma batalha e que ele é o próprio Aegon, o Senhor do Dragão regressado. Botou moral também, né, curtiu. E aí, depois de toda essa tortura do Viserys, né, finalmente ele conseguiu. A Dany passa a sentir mais medo do futuro noivo do que do próprio irmão. E aí ela começa a chorar e falar que não quer casar, que quer ir embora. E aí o Viserys surta, fala que eles não têm pra onde voltar, porque roubaram a casa deles e blá blá blá. E claramente eles estão falando de coisas diferentes. Ele tá falando de reconquistar o trono e ela só tá falando de voltar lá pra casa do Illyrio Mopatis ou simplesmente para casa da Porta Vermelha. E aí ela responde mais uma vez triste, chorando, que não sabe como vai fazer para conseguir voltar para casa. E ele fala que ele sabe sim, irmãzinha, é vendendo você para esse cara em troca de um exército. Ele ainda manda ela agradecer que é só o Drogo, que se fosse preciso ele deixava todo o Calazar e todos os cavalos fodessem ela se fosse preciso. Ou seja, claramente, minha querida, tua vida pouco importa pra mim, eu quero meu exército, eu quero a minha coroa. Aí manda Dany secar a lágrima e parar de chorar porque eles estão voltando e se endireitar e ficar reta porque ela tinha o peito pequeno. Mano, que vontade de matar esse cara, Viserys, você é um cu. Enfim, a Dany sorri, se apruma e assim acaba o capítulo no livro. Para mim, tanto no final aqui do livro quanto no final da série, para mim fica muito clara a reação da Dany, que neste ponto, neste momento, ela está pouco se ferrando para a vida do irmão dela. Neste momento, ela decide: ah, você não se importa com a minha vida? Tanto faz para você se eu morrer, então tanto faz para mim se você morrer também. E aqui, ó, a partir desse momento, ela está cagando para Viserys babaca Targaryen. E aí no seriado agora que acontecem esses diálogos mais importantes, né? Então voltando pro seriado, como eu amo esse cara, nossa, dá vontade de entrar na tela e só pra matar ele, uns desgraçados esses dois, né? O jeito que eles tratam a Dany. E aqui ela fala que não quer se casar, ele xinga ela, o Illyrio fica manipulando o Viserys, dizendo pra ele voltar pra Westeros, diz que o povo já sabe da reivindicação dele ao trono. E aí acontece também a conversa, né, que o Viserys xinga o Illyrio pede desculpa. Então vamos, né, analisar agora como que a gente percebe que este capítulo, ponto de vista é da Dany. Mais uma vez, ela apegada à idade, como as crianças, né? A gente pode perceber como ela é extremamente perceptiva, sagaz, inteligente. Ela fica flagrando os movimentos, as conversas e ela vai aprendendo com o erro dos outros. A nossa diva é incrível e maravilhosa. Mesmo o irmão, o Illyrio e as escravas dizendo coisas doces para ela, ela não acredita, mano. Ela tem a própria cabeça dela, a própria personalidade dela e ela vai no que ela pensa. Podem falar o que quiser, ela tem a opinião dela formada. E por que que ela é assim? Porque ao longo da vida toda dela, se ela não fosse assim, ela já teria morrido. Tem que ficar muito ligeira, muito esperta. Quando o teu cu tá na reta, você fica esperto, meu bem, você fica ligeiro. E o cu dessa menina teve na reta a vida inteira. Você acha que ela é boba, que ela é besta? De besta não tem nada não. Ela conhece e percebe o fanatismo e a obsessão do irmão em retornar até o trono, até a coroa de volta, e ela percebe que isso é meio doentio nele. Ela percebe que ele
treme quando fala disso, que ele fica ansioso. Então ela vê que é um problema que ele tem ali mesmo. E aí, para não ser atacada pelo irmão, não despertar o dragão, ela cresceu tendo essa personalidade totalmente passiva, onde as pessoas podem fazer o que quiser com ela, que ela tá ali, tipo, quietinha, um robô sem reação, porque se ela reage, no caso, faz alguma coisa, o irmão chega e piora toda a situação. Então, no começo, a Dany é bem assim, bem passiva em relação a tudo e a todos. Ela detesta o Viserys, ela menospreza ele em pensamento o tempo inteiro. Ela fica falando, né, que ele tem espada, mas nunca usou, que ele fala que vai matar grandes homens, mas nunca matou ninguém. Quanto ao noivo, quanto ao Khal Drogo, claramente ela achou ele bonito, mas não faz diferença, ela não quer casar. Vai casar forçada. Então a gente viu um pouco da narrativa, né, da guerra através aí do ponto de vista dos lealistas, né, do pessoal que estava do lado dos Targaryen, dos próprios herdeiros do trono, né. A gente conseguiu ver o ponto de vista deles da guerra, que claramente é o ponto de vista que eu apoio. Então, para mim, Rhaegar amava a Lyanna, sim. O Robert é um usurpador, sim. E o Viserys, que é o herdeiro legítimo do trono de ferro, sim. Então, assim, metade da galera fala que a Lyanna foi sequestrada e morta pelo Rhaegar. E a outra metade da galera fala que ela fugiu com ele e isso morreu de causas naturais, e esse rolê só vai ser definido, só vai ser revelado lá no final da história. Então pega esse lance, bota dentro de uma gaveta, esquece isso e bola pra frente. E no livro, né, as coisas sempre são mais coloridas. Por exemplo, os olhos, né, tanto do Viserys quanto da Daenerys eram violetas, a vestimenta dela combinava com o olho e ela tava cheia de ouro, tudo mais. Os escravos do Khal Drogo usavam ouro, ele tinha sininhos no cabelo que contavam as vitórias dele. A barba do Illyrio Mopatis é dourada. Então, assim, as coisas são bem mais coloridas no livro. Então, a Dany claramente é uma criança, né? Ela quer ficar com as crianças, ela não quer ter compromisso de noivado, ela tema que não quer casar, chora. Difícil, né, gente? E os dois tiveram uma infância muito complicada, muito difícil. Por isso eu não consigo sentir raiva deles. Eu sinto um pouco de ranço do Viserys por ele tratar a irmã tão mal, mas ele também não teve uma vida fácil, foi uma vida muito complicada. Então eu amo eles dois, eu gosto demais dos Targaryens. Então, ponto holder do vídeo vai ficar com a decisão da Daenerys, que pra mim foi aqui sim que ela decidiu. Tanto faz se o irmão dela vivesse ou morresse, assim como ele tanto faz pra ela tanto faz pra ele também. E o ponto Tyrion, o ponto baixo do vídeo, claro, vai ficar aí com as cenas de torturas incessantes, né, do Viserys em cima da Daenerys, torturando ela o tempo inteiro. E já não basta a situação de vender a menina como um animal, ainda fica torturando ela e piorando toda a situação. Agora vamos sair da fantasia, vamos vir para a vida real, falar desses atores maravilhosos e bastidores e curiosidades e tudo mais. Então, na primeira temporada aconteceram em Malta, né, os sets de filmagens aí das cenas ambientadas na Cidade Livre de Pentos, tanto em Pentos quanto em Kingsland, né, quando eles querem enfatizar aí que o clima é mais quente, gravaram em Malta, né, na primeira temporada. E aí depois do fim da primeira temporada não voltaram mais pra lá. Dothraki foi uma língua, né, criada por George Martin aí dentro do livro e foi aprimorada pelo linguista David Joshua Peterson, que pegou as palavras existentes ali no livro e expandiu a língua para o seriado de TV, que hoje conta com mais de 3.000 palavras no vocabulário. Inclusive existe um curso para quem quer aprender a falar Dothraki, acredite ou não. Então, começando com a nossa diva maravilhosa, incrível e perfeita Daenerys, interpretada pela Emilia Clarke, britânica, 35 anos. Ela e a Arya, né, foram as duas mais difíceis de escalar, e a Daenerys usa peruca, né, assim como o Viserys. Ela é morena na real, e ela fez um contrato de nudez aí do meio para frente do seriado aí, porque ela não aguentava mais ser explorada, né, a nudez dela.
dela estava virando uma grande palhaçada. E ela também é conhecida pelos seus papéis em Sarah Connor no filme de ação científica em 2015, O Exterminador do Futuro. E assim como a Lina Headey, né? A Lina Headey também fez uma Sarah Connor. E o pai dela era sonoplasta de teatro, e daí que veio o interesse da Emilia em atuar. Ela começou quando tinha 3 anos, depois de ver um musical que o pai dela trabalhava. Daí ela estudou artes em Londres, se formou em 2019, e os primeiros trabalhos dela incluem em peças teatrais. As primeiras atuações dela na TV foram um episódio em 2009 na série Doctors e no filme Triassic Attack em 2010. A grande mudança na carreira dela aconteceu, claro, quando ela foi escolhida aí para fazer parte de Game of Thrones, devido à retirada, né, da compatriota inglesa dela, Tamsin Merchant, que no piloto fez o papel de Daenerys, né? Não se sabe muito bem o motivo, né, se não gostaram ou se ela que não quis continuar no papel, mas o fato é que, graças a Deus, Emilia Clarke entrou no lugar dela. Teve um boom de crianças nascidas com o nome da personagem, né? Não só Daenerys, como Khaleesi também. Uma galera chamando Khaleesi vindo aí. E ela atualmente reside em Hampstead, em Londres mesmo. E assim, uma coisa muito pesada pra mim, assim, que eu não sabia, né? Que só veio à tona em 2019. A Emilia Clarke revelou que tinha sofrido uma hemorragia causada por um aneurisma em fevereiro de 2011, ou seja, durante, né, as gravações de Game of Thrones. Ela se submeteu a uma cirurgia endovascular urgente e ela sofreu de afasia, né, que é quando você não consegue lembrar as coisas. Ela não lembrava nem o próprio nome. Ela lembra que quando ela achava que ia morrer, ela lembrava das falas da Daenerys, ela tentava recordar as falas da Daenerys para tentar recuperar um pouco da memória dela. E mesmo com a recomendação médica de que ela parasse de trabalhar, ela não desistiu de GOT, ela não desistiu da personagem. E ela voltou lá para a segunda temporada, sendo gravada no sol, com peruca, com muita dor. E graças a isso ela teve um segundo aneurisma, tratado cirurgicamente de novo em 2013. Então, assim, essa mulher é uma rainha e ela merece tudo nesse mundo. Ela é uma diva, tanto nos livros, quanto na série, quanto na vida real, enfim. Ela foi eleita a mulher mais desejável do mundo pelos leitores da Askmen em 2014. Em 2015, ela foi nomeada a mulher mais sexy viva da Esquire. Assim que acabaram as filmagens da temporada de Game of Thrones, fez uma tatuagem no pulso com um trio de dragões voadores. Participação em Han Solo, né, na história ali de Star Wars em 2018. Mudando agora de personagem, vamos para o Viserys. Viserys foi interpretado pelo Harry Lloyd, o homem perfeito, meu Deus do céu. Ele é britânico, 38 anos e solteiro, meninos. Vocês acreditam numa coisa dessa? Eu não acredito, não. Ele é conhecido pelo papel de Will Scarlet em Robin Hood. Ele é o tataraneto do escritor vitoriano Charles Dickens, que escreveu David Copperfield e Oliver Twist. O cara é chique, né? A família dele é cheia de escritor, de roteirista, de ator, muito rico, muito famoso. Ele foi educado na Eton, querido, no Eton College, desculpa, tá, gente? Colégio interno, só pra gente só podre de rica. Só 19 ex-primeiros ministros estudaram lá, inclusive o príncipe William e o príncipe Harry. Enquanto lá, ele fez a estreia na televisão aos 16 anos como James Stifford, na adaptação de 1999 de David Copperfield, que foi escrito lá pelo tataravô dele. Ele interpretou também Jeremy Baines nos episódios de Doctor Who e foi sugerido como próximo candidato a Doctor Who depois que o David Tennant deixou o papel. Lloyd também apareceu como Brian, o colega de quarto de Stephen Hawking na Teoria de Tudo, ou seja, trabalhou aí do lado dos ganhadores do Oscar, né? Em 2019 interpretou Charles Xavier na 3ª temporada da série Legião. E aí, galera, aparece essas duas escravas aí que estão ajudando a Dany. Elas tem uma delas até tem uma fala aí no
um seriado e eu não consegui encontrar quem são essas mulheres. Não encontrei nenhuma informação sobre elas. Eu lembro só sobre uma reportagem, uma vez que eu tava vendo sobre atrizes pornôs que tinham sido contratadas para fazer Game of Thrones e a foto dessa moça estava entre elas. Mas se isso procede ou não, eu não sei. Não consegui encontrar nem o nome da moça. Se vocês sabem alguma coisa, fala aqui embaixo, tá? Não sei quem são essas duas moças que fazem papel de escravas aí. Então vamos pro próximo. O próximo então, né, é o Ilírio. O Ilírio então foi interpretado pelo Roger Allam, ator britânico de 68 anos, que já atuou em palco, cinema, televisão e no rádio. Em 2006 ele fez V de Vingança. Em 2011 ele fez Piratas do Caribe, o Henry Pelham. Em 2011 também ele fez A Dama de Ferro. Agora o Caldos Caos, Drogo, esse outro maravilhoso, incrível, né? Americano do Havaí, 42 anos, ator, modelo, roteirista, diretor e produtor. Ele nasceu então na capital do Havaí, né? Honolulu. E daí ele se mudou de lá. Foi criado pela mãe no Iowa. Daí ele voltou para o Havaí para cursar a faculdade em 98. E aí ele foi descoberto e se lançou como modelo. Então em 99 ele ganha o Mr. Havaí. Em 99 ainda ele fez Baywatch, lançou 3 episódios da série. E aí ele continuou subindo na carreira de modelo. E, né, em 99 ainda ele viajou pelo Tibete, aprofundou o conhecimento dele espiritual nos ensinamentos budistas. O cara é todo filantropo, espiritualizado. Esse cara é maravilhoso. Na adolescência dele, ele se tornou o mais jovem salva-vidas da história da Costa do Golfo. E ele aprendeu artes marciais pro papel dele em Stargate, né? E também pra Conan. Depois da 4ª temporada de Stargate terminar, ele teve os dreadlocks cortados, porque o peso dele tava causando dor de cabeça e complicação nas filmagens. Então, foi até complicado ele ter que tirar, né, e alterar o figurino do personagem, né, a imagem do personagem, mas teve que fazer. Esperou até chegar uma peruca personalizada para ele, daí cortou. Em 2011 ele foi escolhido para interpretar o papel de Conan o Bárbaro. Em 2016 ele interpretou o Aquaman, né, no filme Batman vs Superman, depois no filme da Liga da Justiça e depois no próprio filme solo dele de herói, né, intitulado Aquaman, perfeito, maravilhoso. Momoa iniciou o relacionamento dele com a maravilhosa Lisa Bonet em 2005 e ele é padrasto da Zoe Kravitz, fruto da relação da Lisa com Lenny Kravitz. Então, em 2007, eles têm o primeiro filho juntos, né, uma menina, e em 2008, o segundo filho deles veio ao mundo. Em 2017, Momoa começou a praticar jiu-jitsu brasileiro e ele é conhecido por ter uma estreita amizade com Emilia Clarke, né, eles são best. E para fazer o papel dele na televisão ali de Game of Thrones, ele teve que aprender a língua do traque. A cicatriz facial dele aconteceu em 2008, quando ele foi golpeado na cara por um copo de cerveja quebrado. Não era um copo de cerveja, gente. O cara quebrou o copo e depois deu na cara dele, numa briga numa taberna localizada em Hollywood. Ele recebeu aproximadamente 140 pontos durante a cirurgia reconstrutiva e a cicatriz dá pra ver ali no trabalho posterior dele, né? E o agressor foi condenado a 5 anos de prisão pelo ataque. Achei pouco. Vamos lá então para os irmãos de sangue do Khal Drogo. Primeiro, Corrolo, inexistente o nome, não encontrei nada sobre esse personagem. Se alguém sabe quem é esse homem, fala aí, porque eu não sei quem é o ator que fez Corrolo. Quem é esse cara? Descubra a internet, se você for capaz, porque eu não consegui identificar Corrolo. Mas vamos para os outros 2 irmãos que eu consegui. O Koto foi interpretado pelo Dar Salim, que é dinamarquês, refugiado, né, do seu país de origem, que é Iraque. Então ele mora hoje em dia em Copenhague e tem um filho. E se você quiser comprar Funko, não se esqueça da loja Brasil Nerd. O link das redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo.
E finalmente terminamos aqui o vídeo. Obrigado por sua atenção. Conseguimos conhecer então Essos e os Targaryen. No próximo vídeo nós vamos falar sobre então Valíria, né? Desde sua origem até a sua queda, até os dias de hoje aí, nesses últimos Targaryen. Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. Um beijo pro Brasil, um beijo pro México, um beijo pra Bolívia. Até semana que vem e um grande abraço.